Olá pessoal, eu sou a professora Miriam e vamos ao vídeo de hoje. Então vamos relembrar um pouquinho sobre a multiplicação dos números inteiros. Lembrando que os inteiros são aqueles positivos, negativos e o zero, né? Que a gente não fala que ele é nem positivo nem negativo. E uma coisa que a gente já sabe, quando a gente tiver dois números e eles apresentarem sinais iguais, o nosso resultado vai ser positivo. E quando eles apresentarem sinais diferentes, o nosso resultado é negativo. E então hoje, de novidade, nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação dos números inteiros. E a primeira delas é uma que a gente já conhece, propriedade comutativa. Mas o que ela me fala, professora? Ela me fala sobre a ordem, quando a ordem ela não vai alterar. Por exemplo, nós sabemos que 9 vezes 4 é 36. E sabemos que 4 vezes 9 é 36, não é? E aqui nós só temos valores positivos. Professora, com negativos, é assim também? Então, por exemplo, se nós tivermos 7 vezes menos 9, eu tenho um positivo e um negativo. Dois sinais diferentes, resultado negativo. 7 vezes 9, 63. E se eu tiver o inverso? Se eu tiver menos 9 vezes 7... a mesma coisa, não é? Por quê? Porque é a propriedade comutativa, onde a ordem ela não vai alterar. Negativo e positivo, dois sinais diferentes, resultado negativo, 9 vezes 7, 63. A nossa segunda propriedade é a propriedade associativa. Ela é como se fosse uma extensão da nossa anterior. E aí, sobre o que ela trata, professora? Ela trata de parcelas. Como assim? Por exemplo, se nós tivermos aqui, ó, menos 8 vezes menos 3 vezes menos 10, a gente vai realizar duas situações. A primeira situação, a gente vai começar resolvendo por essas duas primeiras parcelas, e uma segunda situação, nós vamos resolver primeiro essas duas parcelas. E nós vamos verificar que, no final, o resultado não vai se alterar. Vamos observar? Então, vamos fazer aqui primeiro essa parcela. Eu tenho dois valores com o mesmo sinal, então eu sei que o meu resultado vai dar positivo, 8 vezes 3, 24. E aí ainda vezes o meu menos 10, né? Agora eu tenho dois valores com sinais diferentes, então eu sei que vai dar negativo, 24 vezes 10, é só eu fazer o acréscimo do zero, né? Então deu menos 240. Agora vamos analisar com a nossa resolução de iniciar pela segunda parcela. Então, vou repetir aqui o meu menos 8. Multiplicação de dois números com o mesmo sinal. Eu sei que o meu resultado vai dar positivo. 3 vezes 10, 30, né? Agora, eu tenho dois sinais diferentes. Então, meu resultado vai dar negativo. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 30 vezes 8. 0 e 24. O mesmo menos 240. Então, a associativa, ela fala isso. Mesmo que a gente associe parcelas diferentes dentro da multiplicação, o resultado ele não vai ser alterado. Dentro ainda de um dos artifícios das nossas propriedades multiplicativas, é o nosso elemento neutro. Aquele elemento que tanto faz. E aí, quem é? É o 1, não é verdade? O que acontece, professora? Como assim? Se eu tiver qualquer valor e multiplicar ele por 1, vai dar o meu valor que não é o 1, né? Então, o meu resultado aqui, mais 25. E se eu tiver um negativo, professora, vai alterar? Vai alterar aqui você multiplicar ele por 1? Não, né? Vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo menos 17. Cuidado! 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 é diferente de menos 1, tá bom? Porque quando nós tivermos menos 1, a gente vai ter que considerar os sinais dos dois valores. Agora, se nós tivermos o 1, aí vai dar o outro valor, ok? Por isso que a gente fala, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E aí, uma das nossas novidades dentro dessas propriedades, que é a propriedade distributiva. Qual que é a ideia dela? Então, a ideia é que o de fora, ou seja, o número que está lá fora, multiplica pelos de dentro. Tem outra coisa, outro nome que a gente dá para isso? Às vezes a gente também chamou isso de quê, gente? Isso de chuveirinho, né?
Vamos analisar direitinho como é que é ela? Então, vamos partir de um exemplo simples. Uma coisa que a gente já faz no nosso cotidiano. Por exemplo, 3 vezes 6 menos 4. Como é que a gente resolve isso aqui? A Pro te ensinou que resolve primeiro o que está dentro do parênteses, né? Então, fica 3 vezes 6 menos 4, que dá 2. Então, isso aqui dá 6. Mas, pela propriedade distributiva, como é que isso acontece? Então, o que vai acontecer aqui? O 3, que é o valor que está fora, ele distribui para os valores que estão dentro. Então, o 3 vai multiplicar por 6. Aí, a gente vai observar também os sinais, tá? Aqui o meu 3 está positivo, aqui o meu 6 também está positivo, não é? Então, eu tenho dois valores com o mesmo sinal, então, resultado positivo, né? 3 vezes 6, 18. E aí, o 3 também vai multiplicar pelo outro valor. Mas, primeiro analisa o sinal, ó. Vai ser menos 3 vezes menos 4. Eu tenho dois sinais diferentes, então meu resultado vai dar negativo. 3 vezes 4, 12. Agora eu tenho mais 18 menos 12. Então, tu imagina, tu tem uma continha de R$12 e tu paga com 18. Então, vai ter que sobrar alguma coisa para você, né? Você ainda vai continuar tendo alguma coisa. Você vai continuar tendo quanto? 6. Então, viu que deu o mesmo resultado? A gente resolveu primeiro parênteses, né? Deu 6. E também pela propriedade distributiva. Lembra esse chuveirinho, vai cair para todo mundo que tá lá dentro, tá bom? Aí tu me fala assim, professora, me dá outro exemplo. Então vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, menos 6 vezes menos 8 menos 2. Então vou lá, ó. O menos 6 vai multiplicar o menos 8, vou distribuir o valor que tá fora por todos os valores que estão lá dentro. Dois sinais iguais, resultado positivo, 6 vezes 8, 48. Agora, para o próximo. Então, eu tenho, de novo, dois sinais iguais, resultado positivo, 6 vezes 2, que vai dar 12. E aí, aqui, eu tenho uma somatória, né? Então, sinal igual continua, que vai dar 60. Ao final disso tudo, você pode me perguntar: entendi a multiplicação, professora, mas a divisão de números inteiros, como é que ela acontece? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Se nós tivermos aqui 4 vezes 9, sabemos que dá 36. Com isso aqui, levando para o contexto da divisão, o que é que nós podemos afirmar? Que 36 dividido para 4, sabemos que dá 9, e que 36 dividido para 9, sabemos que vai dar 4. Então, partindo desse princípio, vamos para um outro exemplo. Então, nós temos aqui menos 42 vezes menos 11 igual a 462. O que nós podemos afirmar? Que 462 dividido para menos 42 vai resultar em menos 11. E nós também podemos afirmar que 462 dividido para menos 11 vai resultar em menos 42. Então, o que nós observamos? Dois sinais. Aqui ele está positivo, né? Dois sinais diferentes vai resultar em negativo. Dois sinais diferentes vai resultar em negativo, né? Mas se, por exemplo, aqui tivesse um menos, dois sinais iguais, seria positivo. Mas vamos anotar isso direitinho. Anotando, como é que vai ficar? Se eu tiver dois números e a presença de sinais iguais, o meu resultado final é positivo. Se eu tiver dois números e a presença de sinais diferentes, negativo. Professora, exemplos com números. Então, vamos ver. Se nós tivermos 54 dividido para menos 9. Então, nós temos sinais diferentes, né? Tá positivo, o outro tá negativo. Resultado negativo. 54 dividido para 9, 6. Menos 130 dividido para 10. Novamente, dois sinais diferentes. Então, meu resultado negativo. 130 dividido para 10 vai dar 13. Menos 25 dividido para menos 5. Então, dois sinais iguais, resultado positivo. 25 dividido para 5 vai dar 5. Professora, então faz um resumo disso aí pra gente. O que nós temos?
Multiplicação e divisão de dois números inteiros, quando nós tivermos sinais iguais, resultado vai dar o quê? Positivo. Sinais diferentes, resultado vai dar negativo. Entendido? Tudo certo, então? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!